Todo esse território, Vilela, que tá em azul mais claro, tá, é território brasileiro. Tá. E tem tudo aí. Tem tudo. Tem energia, tem gases importantes, tem metais, tem comida. Então, assim, é chamado de Amazônia Azul porque é como se fosse uma floresta amazônica, no fundo. Sei. Porque tem tanta coisa, tem tanta riqueza, tem tanto PIB aí embaixo, tá? Só que, assim, a gente já conhece uma parte, tá? Agora, o que a gente precisa fazer é conhecer tudo para valorizar o que temos para defender, tá? Só que para defender, nós temos que ter tecnologia também. Então, aí entra essas tecnologias quânticas que a ONU tá comentando, tá? Por exemplo, todo mundo sabe que o computador quântico da IBM, do Google, ele tem que ficar, por exemplo, naquela temperatura criogênica. Por quê? Porque senão o qubit, tá? Que é o bit quântico, ele interage com o meio externo e ele para de ter as suas vantagens quânticas, tá? Então você tem que ter um qubit muito isolado. Isso nos mostra que os qubits são muito sensíveis. E tudo que é muito sensível pode virar sensor. Então, os caras perceberam que essas tecnologias que estão sendo utilizadas para fazer computador quântico estão dando insights de fazer novos tipos de sensores. Então, por exemplo, você pode ter um gravímetro que mede a gravidade, por exemplo. Um gravímetro num satélite pode tornar o oceano transparente. Se o oceano ficar transparente, a gente vai saber quais são os submarinos, onde cada um tá. Então, assim, é uma coisa muito importante. Então, você tem novos sensores, uns magnetômetros super sensíveis, você consegue descobrir onde tem bons materiais, bons combustíveis nessa Amazônia Azul, que é um território gigantesco, tá? Então, por exemplo, a FAPESP aqui no estado de São Paulo, ela já iniciou um projeto, eu acho que a liberação já foi agora em dezembro, tá? Ela já tá com um orçamento, acho que de 30 milhões. Eles desenvolveram um projeto, é um acrônimo em inglês que chama... acho que seria QSHA. Seria QSHA. Eu não sei como é que eles estão chamando em português, tá? Chama de CUTIA. CUTIA? CUTIA. Em português, Pois é, então, o CUTIA, que é o Quantum Technologies Initiative, eles já estão com um recurso de 31 milhões aqui para o estado de São Paulo para investir nesse tipo de tecnologia, tá? Qual que é a prioridade? Formar recursos humanos, impulsionar a liderança científica e tecnológica do Brasil. Por quê? Porque, por exemplo, em agosto do ano passado, o Biden foi lá nos congressistas americanos e levantou um monte de embargo quântico, tá? Não, os Estados Unidos não podem comercializar esse tipo de tecnologia, os Estados Unidos não podem ficar comercializando semicondutores. Por quê? Porque isso, se cair na mão, por exemplo, tem dois caminhos, pode cair na mão de um país que vai se desenvolver mais que os Estados Unidos, ou vai arrancar uma fatia de mercado dos Estados Unidos, ou pior, pode cair na mão de terrorista. Tá? Então tudo que o mundo não quer é que terrorista ponha a mão em tecnologias quânticas. Por exemplo, a Bruna falou aqui da criptografia pós-quântica. Você lembra do ano passado aquele evento que aconteceu em Israel, que teve os pagers lá dos terroristas que explodiram? Isso deixou uma mensagem para o mundo. Que nenhuma tecnologia hoje de criptografia é segura. Tá? Porque o RSA 2048 não é mais seguro, os telefones não são seguros, os pagers não são seguros. O que vai ser seguro daqui a pouco? Talvez a tecnologia quântica. Tá? A criptografia quântica é uma criptografia a priori inviolável na transmissão de informação. Tá? Então, assim, será que se isso cair na mão de um terrorista, o que ele é capaz de fazer com uma tecnologia dessa? E eu só tô falando de comunicação, não tô falando nem de novos armamentos, que isso já é uma preocupação já de uma década, por exemplo, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tá? Então, a gente sabe que esses embargos econômicos, esses embargos quânticos já surgiram, tá? O Biden já aprovou, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos não vai comercializar essas tecnologias com o Brasil. E o pior, daqui pra frente, um sentimento que eu tenho. Na próxima década, antes da próxima década, eu acho que os Estados Unidos vira e vai falar assim, viu? Vocês querem vender o Embraer aqui nos Estados Unidos? Continuar vendendo? Queremos. Então pare de fabricar a junção Josephson. Não estudem mais. Eu acho que isso vai acontecer. Porque, por exemplo, o Brasil não pode estudar... No ITA não pode estudar turbina para avião. Ué? Não pode, nós assinamos isso. Se a gente quer vender avião nos Estados Unidos, a turbina tem que ser deles. A gente não pode dominar essa tecnologia. Senão a gente acessa o mercado deles. Tá? Então, como a gente ficou bom em fazer avião, tudo bem. O avião você faz, mas a turbina não. Tá? Então, nós,
somos proibidos de estudar isso, de desenvolver turbina de avião no Brasil. A gente pode desenvolver turbinas para turbina eólica, alguma coisa, mas para avião não podemos, tá? Para acessar o mercado deles. Você quer... Nós assinamos isso, tá? Então, o que vai acontecer? Se a gente não desenvolver logo essa tecnologia quântica, vai chegar um momento que eles vão falar, olha só, se vocês quiserem continuar vendendo soja, por exemplo, a China pode falar isso também, né? Tá botando os Estados Unidos como vilão, mas é porque ele deu uma largada nesses embargos quânticos. Mas a China pode virar isso no futuro. A China já tem embargos também contra os Estados Unidos. Eles estão nessa, assim. Depois que o Biden fez embargo, a China fez embargo de volta. Conta isso que eu não tava sabendo, eles têm terras raras, eles têm... Assim, Estados Unidos, Europa tem mais avanço em computação quântica. A China está se preparando mais em comunicação quântica, que é o que a gente estava falando de criptografia. Áreas um pouco separadas, né? Então, teoria é um pouco diferente, mas assim, a China está investindo muito, a pesquisa está um pouco mais fechada, a gente tem menos acesso, então os Estados Unidos e a China batem um pouco a cabeça com isso. Eles já estão batendo cabeça em tecnologia já com Taiwan, né? Então já começa aí, já tem aquele nó na garganta lá com Taiwan, que é a fábrica, hoje tem as fábricas de chips, né? E hoje como é que tá o mundo dividido, né? Nós temos os Estados Unidos em parcerias fortes com a Holanda, tá? Porque a Holanda, ela desenvolve as máquinas que constrói, que Taiwan utiliza. Tá. Taiwan precisa de máquinas para construir esses chips, tá? Quem fabrica é a Holanda. Então, a Holanda vai ser o único país que os embargos quânticos não vão estar atuando, tá? Então, os Estados Unidos vai ter sempre essa parceria, e acho que com o Japão também, se eu não estou enganado, tá? Acho que Japão e Holanda, eles estão livres dos embargos. O resto do mundo vai ter que aguentar os embargos, tá? Por exemplo, tem para quem quiser interessado aqui, se vocês forem no YouTube e digitarem SIG, tá? S-I-G, ITA, tá? Uma das primeiras palestras que teve... É um encontro da defesa que teve no ITA. Teve lá uma representante do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Ela disse que, acho que em 2022, eles fizeram um encontro com vários países na Europa, e aí eles estavam conversando, né, sobre quais assuntos na ciência que os países não querem ficar de fora. Aí o primeiro assunto era a próxima pandemia. Nós não queremos ficar fora de assuntos da próxima pandemia, porque foi uma paulada no mundo. Tá? Uhum. O segundo assunto é biologia sintética, que eu acho que deve ser a área da Patrícia Lazarotto. Tá? Eu não sei o que é biologia sintética, você sabe o que é? Também não. O terceiro é computação quântica. Porém, para os dois primeiros assuntos, as nações querem cooperar. Para a computação quântica, não. Isso foi uma pessoa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que ela falou no ITA. Tá gravado. Então, assim... Por quê? Porque a gente sabe que essa tecnologia vai moldar o nosso século. Tá? É uma tecnologia que vai mudar a nossa forma de se organizar como sociedade. Vai mudar tudo. Como? A gente não sabe, porque são coisas muito novas. Mas nós sabemos que vai acontecer. Assim como a primeira revolução industrial, a revolução da termodinâmica, tá? Assim como ela aconteceu e mudou tudo. Mudou a nossa forma de se organizar. Antes você tinha que morar do lado do seu trabalho, Então, agora eu andei 200 km para vir para cá hoje e vou andar mais. Assim, por quê? Porque nós temos essas máquinas térmicas, tá? Senão eu não poderia estar aqui. Então, que o pessoal chama de carro, tá? Exato. Que ele fala assim, o pessoal tá pensando o que é essa máquina aí. É automóvel, tá? Exato, obrigado. O pessoal acha que eu vim de trem, mas fumaça, exatamente. A máquina térmica é o carro. Mas que tipo de transporte que nós vamos ter, tá? Tudo isso tá acontecendo ao mesmo tempo. Além disso, tem essa questão da muito difícil adivinhar o que vai ser daqui a 50 anos, né? Eu diria que é impossível. Tá? E além disso, tem a parte da criptografia. A criptografia... Mas por que ela é tão importante? Eu acho importantíssima. Porque quando os computadores quânticos chegarem na escala de quebrar essa criptografia, já era. Segurança de tudo esquece. E aí você para pensar, segurança de várias coisas, né? Tem algumas coisas que estão começando a migrar para criptografias resistentes à computação quântica. Ah, é? Só que, e o meu ponto, você apontou coisas sobre soberania que são muito importantes. Eu tenho esse outro ponto sobre soberania que eu acho bem relevante também, que é, se a gente não migrar a tempo para algum protocolo que seja resistente à computação quântica, a gente está exposto. Bem exposto. E não só a gente, o sul global, países que não estão investindo. E assim, não é tanto ter um computador quântico, isso é interessante. Inclusive, tem um trabalho de um grupo que eu conheço que fez um mapeamento do G77, eu acho, né? Países aí, que inclui alguns países do sul global, falando assim,
classificando em 3 níveis de soberania. Aí tinha uns países que têm mão de obra e tecnologia e né, um governo que apoia ciência e tecnologia e tal. Países que não têm tanta mão de obra, não tem tanto amadurecimento tecnológico e tal, para né, computação quântica. E um terceiro que é países que estão interessados, mas estão usando, por exemplo, nuvem de empresas, né? Algumas empresas fornecem nuvem para você acessar a computação quântica. São 3 níveis e você ter acesso em nuvem é o mais baixo. Porque o que acontece? A nuvem ela pode ser retirada a qualquer momento. Eu assim, nesse tempo que eu estava na computação, né, tecnologias quânticas, eu já vi mudanças de regras e países sendo banidos. Países sendo banidos de acesso à nuvem. Então, por exemplo, se num futuro eles piscarem assim e falar, Brasil não mais. Porque por enquanto a gente não está banido, né? Mas assim, se eles quiserem, eles fazem isso quando eles quiserem.